Olá, meus caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio da rubrica Bora lá falar de carros. E hoje vou-vos falar de um carro espetacular. É já para pôr a expectativa assim alta, espetacular. Mas antes vamos à parte menos espetacular. Começa um bocadinho pelo fim, mas se calhar é o que tem que ser. Então, eu tive a hipótese de ensaiar o Mercedes EQE 300 SUV. O EQE 300 é, por assim dizer, o modelo base do modelo EQE SUV. Tal e qual como o 300 também é o modelo base no EQE 300 Sedan normal, ok? O EQE 300 SUV tem ali mais uma vintena de cavalos, neste motor que é uma versão base monomotor, tração traseira, e tem uma bateria com uma capacidade útil de 90.6 kWh. É uma bateria grande. Grande também é o EQE SUV. Tem um ar imponente, são mais de 4,80 metros de SUV, 1,65 m de altura e é um carro assim de dimensões avantajadas. É um carro grande. A gente, por onde quer que olhe, ele é grande. E eu confesso que a uma primeira vista o EQE SUV não é muito bonito. Acho que é um bocadinho matacão. É assim a sensação que eu tenho ao olhar, porque eu adoro o EQE Sedan e acho que o EQE SUV foi assim um carro que se meteu assim tipo uma entrada de ar assim por uma das portas e buf, insuflou. E não acho que ficou particularmente bonito. Sobretudo este EQE 300 SUV que eu tive a hipótese de ensaiar é a versão base. Não tinha zero opcionais. Zero, que é uma coisa incrível para Mercedes. Portanto, tudo aquilo que vocês ali encontram, ou que eu mostro neste carro, é o equipamento de série, ok? Portanto, é um carro que vocês podem configurar assim, de série, e não custa nem mais um tostão do que aquilo que aparece na tabela de preços. Que neste caso é um preço de 83.900 já com IVA. Este carro não cai no espectro fiscal dos 62,5 mais IVA, e portanto, a não ser que haja para aí alguma Company Edition em que lhe tiram as rodas e as portas, este carro não é interessante para empresas. 83.900 era o custo deste carro, que equipa então com uma versão monomotor, com 265 cavalos e 550 Nm de binário instantâneo, suficientes para 210 km/h de velocidade máxima e 7,1 segundos dos 0 aos 100. O carro pesa 2.445 kg. É matacão, é muito pesado. Estamos a falar de 2,5 toneladas numa versão monomotor, ok? É o mesmo peso que tinha o iX40 com que eu andei durante uns meses, que era bimotor, portanto era um X-Drive com 326 cavalos e bateria de 75 kWh. Este aqui é 300 SUV, despido de equipamento e numa versão base, tem ali um pormenor que eu acho que ainda incute mais aquela sensação de carro muito insuflado, que é, apesar das jantes serem de 19 polegadas, e quanto a mim, equipadas com uma medida de pneus racional, são os 235 de largura, mais que suficientes, mas as jantes de 19 polegadas e olhar para o tamanho daquele que é 300 SUV, faz-me lembrar como se fosse um jogador de basquete, um gajo muito grande e encorpado e depois calça 37. É um bocadinho a sensação que eu tive. Portanto, aquelas jantes destoam muito no conjunto. Mas destoam, mas por uma boa razão. Porque, apesar do seu reduzido tamanho, e a nada isso afeta a segurança do carro, contribui muito para o já elevado conforto de rolamento neste carro, que já verão a seguir, mas é um carro que eu acho que esteticamente fica ali um bocadinho a dever à beleza. Acho que claramente vocês vão perceber que quando se abre a porta entra-se num novo mundo, mas até entrarmos não é um carro particularmente bonito, e realmente mesmo estando estacionado ao lado de outros SUVs e tudo, eu acho que o carro foi feito para ser um carro muito elegante e muito aerodinâmico. Tem um CX de 0,25, um carro todo ele com linhas muito redondinhas e sem arestas e nem nada, mas eu acho que do ponto de vista estético desilude um bocadinho. Tudo começou muito bem, porque eu levantei o carro ali nas instalações da Mercedes em Sintra, onde é o sede, onde estão os carros de parque de imprensa, e eu fiquei impressionadíssimo, porque assim que pus o carro em andamento, apercebi-me logo do conforto, e apercebi-me logo de outra coisa, antes do andamento. Quando se acede ao interior deste carro, começa toda uma experiência absolutamente incrível. O interior é lindo. Lindo.
não é que seja diferente dos outros EQEs, mas é a cor, a tonalidade que foi escolhida para o interior deste EQE 300. É tudo muito clarinho, com a parte superior do tabuleiro em tons de chocolate e os acabamentos em piano black. Nós entramos dentro, eu entrei dentro daquele carro e a sensação que eu tenho é, eu estou a viver num apartamento de luxo. E eu só imaginei, só sonhei com, se este carro tivesse um teto panorâmico, então a luz que se vive aqui dentro é uma coisa absolutamente incrível. E a sensação de conforto, assim que entramos e nos sentamos, o volante em pele clarinha, os bancos, as alcatifas, todo o interior do carro é muito clarinho, é super agradável. E é o oposto da parte exterior, que é um cinzentão normal, rodas pequenas e aquele ar de gordalhufo. E depois o interior, é pornográfico, dá vontade de fazer o amor lá dentro. A sério, para além do espaço enorme habitável que o carro tem por dentro, portanto teria muito espaço para fazer umas brincadeiras, mas efetivamente é o ar que transmite, é a sensação, dá vontade de fazer festinhas no interior. E depois tem outra coisa incrível. A iluminação interior Mercedes tem vindo a ganhar uns contornos de um detalhe, a atenção ao detalhe é incrível. Até as costuras à volta dos bancos são iluminadas em LED. Nós recentemente, e vocês poderão ver aqui nas imagens, nós recentemente fizemos um vídeo com o novo CLE Cabrio e o carro tinha uma iluminação tão espetacular do ponto de vista interior que nós decidimos gravar o carro à noite. Gravámos um Cabrio em novembro à noite, porque o espetáculo de luz é já só por si e vale a pena comprar aquele carro. E foi a sensação que eu tive com o EQE. Porque eu, na primeira noite em que levei o carro para casa, e agora com o horário curto de inverno, anoitece mais cedo, tive que fazer uma saidinha com a tia Xana e com a sogra. E a sogra senta-se no banco de trás e ela ficou divinal. Ela adorou o carro. E dá para traçar a perna, dá para estar à larga nos bancos. Depois tem umas almofadinhas nos encostos de cabeça atrás. O carro é sumptuoso por dentro. Eu sinceramente, sentado naquele carro, eu não sinto menos conforto do que em alguns Bentleys onde eu já me sentei, muito sinceramente. E depois, toda a ataragem de suspensão do carro e toda a agradabilidade de utilização do carro, é tudo muito levezinho, é tudo muito fofinho. É um carro que induz uma sensação de relaxamento absolutamente brutal. Depois temos vidros duplos. O carro é brutalmente insonorizado, portanto, não só é elétrico, como está muito bem isolado dos ruídos do exterior. Viajar neste carro foi assim qualquer coisa de extraordinário. Não se ouve absolutamente nada a não ser a alta fidelidade, que apesar de não ser Burmester, nem Harman Kardon, nem o Diaba 4, tem um som do caraças, um som muito bom. As coisas não correram tão bem, ou melhor, começaram por correr muito bem, quando eu saio de Sintra, aqui para o meu escritório, estamos a falar de uma deslocação de 17 km. Misto isso a 19, misto aqui uma estrada nacional, aqui até chegar aqui perto. E eu cheguei aqui e o consumo médio do carro era tipo 12,43. Eu fiquei, credo, o que é que aconteceu aqui? Isto é incrível, que consumo fabuloso que este carro faz. Bem, até publiquei um story, fiz uma graça do gente, tipo, olha, engenheiros Vago, vocês têm que aprender com estes senhores, que estes senhores é que fazem motores eficientes. Destinei-me eu, então, ou predispus-me eu a fazer a viagem habitual, Lisboa-Cabanas de Tavira, para passar um fim de semanazinho lá em baixo, que é aquele barómetro certinho da autoestrada para eu poder comparar com todos os que faço, que é a mesma viagem, autoestrada, 120, cruise control ligado. Porque é ali que se tiram as teimas, efetivamente. Não, a marca anuncia 570 km de autonomia para este carro, mas 570 km em nacionais e em estrada, seguramente. Porque eu assim que entrei na autoestrada e nós na sexta-feira saímos daqui, apanhámos chuva, mau tempo, vento, portanto nada que contribua para os consumos de um carro elétrico, nos matemáticos 120, e o carro para baixo ia a gastar acima de 24 kWh por cada 100 km. Eu pensei, eu devo ter a pressão dos pneus errada, só pode, isto está a gastar muito. Parei até numa área de serviço e não, a pressão dos pneus estava correta. Portanto, o carro gasta para caraças. Ou seja, eu tenho uma bateria com 90,6 kWh úteis e mesmo assim um gajo vê-se e deseja-se para fazer 400 km com uma carga em autoestrada. Mas essas viagens em autoestrada são feitas num conforto indescritível. Mais uma vez, uma taragem de suspensão super soft, pneus de elevado perfil, jantes pequenas, e o carro, ele não toca no chão. Eu tenho a sensação que é assim como aqueles comboios, o maglev, que é uma cena magnética. O carro parece que não vai em contacto com o alcatrão, porque não há ruído de rolamento, não há fricções, não há vibrações, nada, aquilo é assim.
é assim que vamos, 300 e tal quilómetros. Obviamente que dá para fazer Lisboa-Cabanas-Tavira num shot só, aliás, para cima ele fez um consumo um bocadinho melhor, não estava tão mau tempo, mas vocês vão ver por esta fotografia que o carro fez, eu saí de Cabanas-Tavira com a bateria a 100%, ele fez 330 e poucos quilómetros num shot só, com este consumo médio que vocês veem na imagem, e eu ainda tinha autonomia de 18% de bateria com 80 e tal quilómetros. Okay. Portanto, isto vai dar matematicamente nos 400, 420 quilómetros, quanto muito. 2 adultos a bordo. Portanto, se fossem 4 adultos a bordo e malas, se calhar este consumo era um bocadinho pior, e se calhar para fazer o one shot teria que se fazer ou a 110 ou a 115, já não ir nos 120. Mesmo que seja preciso parar, este carro admite carregamentos até 170 kW, portanto é francamente rápido, dos 10 aos 80%, estamos a falar de pouco mais de, à volta dos 30 minutos, e mesmo em corrente alternada permite carregamentos a 22 kW. Portanto, trifásico em casa dá imenso jeito. Agora, eu volto a dizer, foi um carro que me surpreendeu pela sua agradabilidade de utilização, pelo seu espaço habitável, que é enorme. A bagageira tem 520 litros de capacidade, com abertura elétrica, evidentemente, com um alçapão falso, onde dá para arrumar os cabos e ali mais uma série de traquitana e vagar toda a zona de bagageira. O piso, a zona de carregamento é um bocadinho elevada, mas também o carro é grande, não era de esperar outra coisa. Mas o carro tem um ar assim imponente, é mesmo imponente, não é bonito, mas é imponente. Tem, como qualquer outro Mercedes que só tenha tração traseira, uma brecagem absolutamente impressionante, portanto o carro mesmo com 4,80 m esgueira-se em qualquer canto, e realmente eu só encontro ali uma coisa que eu não consigo bem afinar, e já aconteceu comigo com o EQE Sedan, que é a posição de condução é boa, eu consigo acertar tudo bem, mas se eu regular o volante para a minha posição ideal, eu tapo parte dos manómetros. Parte essa dos manómetros, que se diga desde passagem que estes ecrãs Mercedes, quer o central, quer o que está à frente dos nossos olhos, portanto o painel dos instrumentos, são de uma visibilidade e de uma qualidade de imagem absolutamente incrível. Eu acho que eles são líderes no setor, claramente. O ecrã central é super funcional. Temos os atalhos para desligar o bendito alerta dos sinais de trânsito e o bendito do Lane Assist trás, que toques atalhos imediatos. Desliguei logo a senhora da Mercedes, porque senão com a tia Xana dentro do carro ela vai constantemente interromper-nos. Android Auto, Apple CarPlay, que emparelha, tipo, ainda a bochecha direita do rabo ainda não se sentou bem no banco e pumba, já tenho o Android Auto espelhado no ecrã. Temos uma boa alta fidelidade, os menus são muito interativos, temos modos de condução, Eco, Comfort, Sport, Individual, essa coisa toda, que na realidade não servem rigorosamente para nada num modelo com este tipo de características, mas a qualidade de imagem, os grafismos, é tudo muito bom, é Mercedes. Há um plástico ou outro que, não sendo mau, tem uma montagem que, sobretudo nos botões que estão nas portas, os botões que ativam as memórias dos bancos e os comandos dos bancos, parecem feitos de um plástico menos Mercedes do que eu desejaria. E há ali, se nós pressionarmos com as mãos ali na junta daqueles painéis das portas, há ali assim um ranger aqui, um ranger acolá. Agora, tudo o resto parece que foi feito para aguentar com uma bomba atómica. É tudo muito robusto, é tudo muito sólido. E o carro, volto a dizer, a insonorização e o conforto de rolamento deste produto são absolutamente espetaculares. Agora, realmente, toda a gente que entrou em contacto com este carro e teve a hipótese de sentar lá dentro, a primeira coisa que disse foi: que interior tão bonito. E eu volto a dizer, o interior é verdadeiramente bonito. É as luzes LED interior que nos iluminam os pés, as partes das portas. Dá gosto andar à noite com o carro, só para desfrutar daquele ambiente noturno. É uma sensação de hotel de topo, assim uma luz assim difusa, mas tudo iluminadinho. É bonito. Não foi tão bonito realmente os consumos, portanto eu fiz 750 km com este carro, uma média de 22.4, muito autoestrada, 22.4 ou 22.5, se não me traiçoa a memória, mas em autoestrada este carro faz consumos a 120 km por hora de 24. Isto é quase perto daquele trambolho do EX90 que eu ensaiei, que pesa, que fica a 150 kg de precisar de carta de pesados. Mais um carro que é espetacularmente bem construído e muito bonito, mas depois é altamente ineficiente, e é por isso é que eu lhe chamo trambolha, porque é muito pesado, que fez médias de 27. Para mim é o recorde completo, 27.
este está para lá a caminhar. Portanto, aquilo que eu penso é, o EQE 350+, que é o modelo a seguir, tem uma bateria um bocadinho maior, mas tem 320 cavalos. Não acredito que faça consumos melhores, porque este teoricamente tinha tudo para fazer os melhores consumos, que é um motor menos potente, bateria boa, monomotor, tração atrás, o 350+ também é só tração atrás, mas efetivamente eu acredito que este tenha reunidas as condições para ser aquele que gasta menos. E não gastou nada menos, e sobretudo com 2 adultos a bordo. A viagem para baixo realmente tivemos condições adversas, mas para cima não. Estava um dia de sol, zero vento, e portanto veio a gastar os mesmos 23,7, 23,8 por aí. Sempre a 120, sempre a dar condicionado ligado, 2 pessoas a bordo. Portanto, eu, se me perguntasse assim, qual é que eu escolhia, o EQE SUV ou o EQE Sedan? O EQE Sedan, na hora. Vocês podem depois ver aqui o ensaio que nós também fizemos, bora lá falar de carros, com o EQE 350+, e aquele carro fez consistentemente consumos abaixo de 19. É uma diferença gigante com a mesma bateria. E, portanto, ter uma bateria de 90 e tal kWh úteis com consumos de 19, eu tenho autonomias de 500 km, sem qualquer espécie de problema. Este é que é SUV. É a mesma coisa, só que maior e mais pesado, e estraga logo a parte aerodinâmica, a superfície frontal muito mais elevada, e realmente estraga muito os consumos. Portanto, o modelo EQE elétrico, para mim seria o sedã, sempre. E o interior é quase igual. E podem especificar exatamente o mesmo de interior. Podem ter o carro cinzento, com o interior todo clarinho, com as mesmas luzinhas em LED, mesma versão base, vem com este equipamento todo catita, e muito provavelmente, se não me falha a memória, o EQE 300 sedã cai no espectro fiscal dos 62,5 mais IVA. Portanto, caros amigos, fica aqui o meu review, este SUV, este apartamento de luxo com rodas, e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações, e deixar-me nos comentários o que é que vocês acham deste ensaio ao EQE 300 SUV. Até à próxima!